السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Estimados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir, hoje, inshallah ta'ala, temos aqui um trecho composto por dois versículos de Surat Al-Ma'idah, concretamente os versículos 38 e 39 de Surat Al-Ma'idah. E nestes dois versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Estes dois versículos estão inseridos no contexto dos versículos anteriores, desde a passagem dos dois filhos de Adam alayhi salam. Todos estes versículos têm a mesma sequência. Tratam de um tema específico, tem a ver com aspectos da criminalidade. E estes dois versículos 38 e 39 abordam de forma direta a um tipo deste crime, que é o crime de roubo. Por isso começa o as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Aqui o versículo diz o as-sariqu, quanto ao ladrão, was-sariqatu, e a ladra, tanto homem como mulher, quando forem apanhados envolvidos neste tipo de crime, qual é a pena que Allah subhanahu wa ta'ala decreta? Diz: faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba. Decepar-lhes a mão como castigo de tudo quanto tenham cometido. Wallahu azizun hakim. Quer dizer, isto será um exemplo que emana de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, Allah é poderoso, prudentíssimo. Faman taba min ba'di dhulmihi, aquele que depois da sua iniquidade arrepender-se do pecado e emendar-se, wa aslah, fa inna Allah yatubu alayhi. Então saiba que Allah subhanahu wa ta'ala o absolverá. Inna Allah ghafurur rahim, porque Allah é indulgente, misericordiosíssimo. Estimados irmãos, estes dois versículos enquadram-se dentro do direito islâmico. Estes versículos enquadram-se no Código Penal Islâmico. Nós sempre falamos de Sharia. Isto é uma parte de Sharia. Portanto, o Islã, o Coran al-Karim, estabelece as balizas do Código Penal do ponto de vista islâmico. Só para vermos até onde vai este dini. Não basta só polir a espiritualidade, como também prevê um tratamento especial em relação à criminalidade. E este versículo especificamente é um dos portais de onde entram todos aqueles que querem atacar o Islã. Então o que eles vão fazer? Pegam nestes versículos que mandam decepar a mão do ladrão e retiram do seu contexto e vão apresentar como se todo o Islã fosse apenas este versículo. E estão a ver o Sharia. Estão a ver o Islã, o que é que faz? Amputar a mão de um ladrão. Isso é contra direitos humanos. Mas nós, antes de irmos diretamente para
os versículos, gostaríamos de olhar para o contexto. Em que contexto Allah subhanahu wa ta'ala decretou esta norma? Na verdade, quem olha assim, isto fora do seu contexto, é algo pesado, né? É algo tenebroso. Mas como é possível cortar a mão do ladrão? Talvez roubou uma galinha só, vamos cortar a mão. Estimados irmãos, eu aqui diante destes versículos gostaria de apresentar ou introduzir 7 pontos. E estes 7 pontos irão nos ajudar a compreendermos o alcance e a filosofia da legislação contra o crime do roubo plasmada aqui no Corão al-Karim. Então, o primeiro aspecto é que o Islã, onde está, estabelece um sistema social. Então, o sistema social baseado no Islã, na sua estrutura, é um todo indivisível. O sistema do Islã é indivisível. Portanto, aqui, as partes e os detalhes desse sistema só podem ser compreendidas se tomarmos em conta todo o sistema na sua totalidade. É como se fosse um carro. Se você tira uma peça, esta peça fora de todo o carro, podemos até não compreender qual é a sua finalidade. É apenas uma peça. Para que serve? Mas quando esta peça é colocada no seu lugar adequado dentro do conjunto do carro, aí vamos perceber quão importante é essa peça. Então, uma das formas que nós às vezes somos levados por aqueles que combatem o Islã a pensarmos mal da nossa própria religião é que eles retalham o Islã e apresentam o Islã em partes. Naturalmente, cada parte não vai ser uma implementação do sistema do Islã. Por mais que haja países que pegam essas partes retalhadas e aplicam, não se pode dizer que eles estão a aplicar o sistema do Islã. E estas peças, fora do seu contexto, podem não ser de grande utilidade e podem não resolver realmente o problema que se pretende resolver. Portanto, o sistema social baseado no Islã é um todo indivisível. Ou você leva na sua totalidade, ou então deixa na sua totalidade. Não há como evitar isso. Então, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto: numa sociedade islâmica, vejam o que é que o Islã faz. Numa sociedade, cada indivíduo, não é cada grupo, cada indivíduo tem o direito à vida e a todos os meios que lhe asseguram a manutenção dessa própria vida. Então, logo, ele tem direito à alimentação, tem direito à habitação condigna, tem direito à saúde, transporte, emprego, educação e por aí em diante. Então, cada indivíduo dentro da sociedade islâmica, ele deve conseguir, vejam, não é que pode conseguir, deve conseguir. Como? O próprio Estado tem que criar condições para que este indivíduo consiga satisfazer as suas necessidades. E o Estado aqui, que representa o coletivo, deve criar todas as condições necessárias e garantir que cada indivíduo, membro dessa sociedade, tenha esses direitos assegurados. Isto não é um favor que o Estado está a fazer. É um direito de cada cidadão. O Islã obriga, assim, aos dirigentes a garantirem esses direitos. Aspecto 3. As condições criadas pelo Estado devem garantir e assegurar que cada indivíduo, em condições físicas e psicológicas,
consiga satisfazer as suas necessidades por via do trabalho. Isto é, o Estado deve garantir que haja emprego para todos aqueles que física e psicologicamente têm habilidades, estão aptas para trabalhar. O Estado deve garantir isso. Portanto, dar emprego não é uma oferta que o Estado faz, mas é um direito que cada cidadão tem o direito de exigir. Então, a partir daí, o Estado deve criar condições condignas para que haja emprego e proporcionar os meios adequados para se trabalhar. Quarto aspecto, nessa sociedade também podemos encontrar pessoas incapazes de trabalhar. São incapazes de trabalhar porque não há emprego. São incapazes de trabalhar porque, sabendo trabalhar, não têm os meios que lhes possibilitam trabalhar. Ou então apresentam uma incapacidade física ou psicológica que não lhes permite trabalhar. Portanto, esta incapacidade pode ser parcial ou completa, temporária ou permanente. Ou então pode ser que este cidadão não consegue satisfazer as suas necessidades porque o seu rendimento não é suficiente para cobrir todas as suas necessidades básicas, não caprichos, necessidades básicas. Nestas situações todas, estimados irmãos, o Islã decreta outras vias alternativas para compensar esse déficit. Através de quê? Primeiro, através da solidariedade familiar. Dentro de uma família, cada membro da família que tem condições deve ajudar aquele que não tem condições. Isto não é um favor. O Islã obriga a fazer isso. Significa que quando alguém morre de fome, há uma responsabilidade por parte da família. Pode até responder em tribunal. Como é que deixaram o vosso ente querido, o vosso membro morrer de fome? Onde é que vocês estavam quando tem condições? Esta é a primeira via alternativa. A segunda via, a família pode não ter condições. Então será através da comunidade na qual este indivíduo está inserido. Quer dizer, o Islã chega, encontra uma pessoa, morreu de fome. Onde é que ele vivia? Estava inserido numa certa comunidade, por exemplo, a comunidade do Xamancuno. Como é que toda aquela comunidade deixou esta pessoa morrer de fome? O Islã obriga isso. Então, aqui através da comunidade na qual está inserido. Tem uma outra via, através do erário público. Aqui do erário público chama-se Baitul Mal. Isto é, a pessoa tem o direito a zakat. Este zakat não é 50 meticais, 100 meticais. É um zakat para tirar a pessoa da pobreza. Se não tem onde viver, significa que o Estado, neste caso que se baseia no Islã, deve criar condições para que esta pessoa tenha uma habitação, mesmo no formato de zakat. Nós parece que não tiramos zakat em forma de habitação. Não tiramos. Agora, às vezes, o zakat também pode não ser suficiente para cobrir todas as necessidades de todos aqueles que não têm meios de subsistência. Como é que vamos fazer então? Daí, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam decretou uma norma. Diz, fil mali haqqun siwa zakat. Quer dizer, sobre os bens daqueles que têm, há direitos além do zakat. Quer dizer, você não pode pensar que, olha, já terei zakat e pronto, fica de braços cruzados. Não. Se existe uma necessidade por satisfazer e você já tirou zakat, mas ainda tens condições, o Estado tem o direito de tirar daquilo que tens para poder cobrir as necessidades daqueles pobres. Naturalmente aqui o Estado tem que fazer isso sem extravasar os limites legais permitidos e sem violar a propriedade individual. Quer dizer, não pode fazer disto uma espécie de chicotada.
Só obrigar a... Não. Há uma necessidade, então aqueles que têm devem... Porque o Islã parte do princípio de que a sociedade toda é um único corpo. Não é legal que alguém esteja a viver numa mansão e o seu vizinho ao lado está numa cabana. Moralmente não é legal. O Islã não permite esse tipo de coisas. Vejam que o Islã até chega ao ponto de dizer que você não pode construir mais, em termos de altura, mais do que o seu vizinho. Porque você pode estar no seu quarto porque estás no primeiro andar, mas consegues olhar para o quintal dele. Então como é que a mulher dele vai se sentir? Não pode. Ou construir tapando o ar, dificultando a passagem do ar para os outros. Não pode. O Islã preocupa-se com tudo isto. Então, o quinto aspecto é que o Islã também é rigoroso na definição das formas de produção da riqueza. Portanto, não permite que a propriedade individual e a produção da riqueza sejam feitas por vias ilegais e à custa dos mais fracos. O Islã não permite isso. Então, nesse sentido, a produção da riqueza no Islã não pode constituir fator de desestabilização e instabilidade sociais. Não pode. Você sim tem o direito de trabalhar, adquirir bens, mas não pode ser à custa dos outros. Não pode ser através de assambarcamento de produtos de primeira necessidade, através de especulações, não pode. Através de malandrices. Então isso não, porque isso depois cria ódio. Então os mais fracos vão alimentando este ódio contra aqueles que têm, e isso não é bom para a coesão de uma sociedade. Não pode. Então as assimetrias sociais o Islã combate imediatamente. Porque é isso que fertiliza o terreno para os sentimentos de ganância, os sentimentos de ódio e desejo de surrupiar ou roubar aquilo que está nas mãos daqueles que têm e são avarentos. Então não pode. Sexto aspecto, estimados irmãos, o Islã também educa e purifica o espírito e o comportamento das pessoas. Então, direciona o pensamento para o trabalho como único meio de produzir a riqueza e não o roubo e outras vias fraudulentas. Portanto, se os rendimentos resultantes do seu trabalho não forem suficientes para cobrir todas estas necessidades, então o Islã proporciona outras vias limpas e nobres que permitem compensar esse déficit, como já explicamos, estimados irmãos. Agora, daqui, isso rápido, passamos aqui de forma rápida. Numa sociedade que é regida por estes princípios, e o Estado está lá de forma rigorosa a fazer cumprir a lei, como é que uma pessoa pode pensar em roubar? Você já sabe que se estou em condições de trabalhar, sempre vou encontrar o trabalho, um trabalho condigno. Se não consigo satisfazer todas as minhas necessidades, ou se sou incapaz, há outras vias alternativas que o Islã adotou para o meu bem-estar. Numa sociedade destas, estimados irmãos, só rouba quem realmente é maldoso. Quem tem a vontade, quem está possuído pela ganância, a vontade de querer ter mais sem trabalhar. Só assim. E aqui, quando falamos do roubo, estimados irmãos, vejamos o versículo, diz o as-sariqu was-sariqatu, o ladrão e a ladra. Portanto, a palavra as-sariqa significa roubo. Algumas pessoas traduzem esta palavra sariqa por furto. É verdade que algumas pessoas, até incluindo acadêmicos, usam os dois termos roubo e furto como palavras sinônimas, mas juridicamente há uma diferença. Se um ladrão chega e
retira algo alheio, não teve contato com a vítima, não violentou a vítima, chegou de formas escondidas, não quebrou nada, chegou, tirou a coisa, foi-se embora. Aqui estamos perante um furto. E furto na língua árabe chama-se ikhtilas. E este indivíduo chama-se mukhtalis. Agora, quando o ladrão tem contato com a vítima e mediante uma ameaça ou o uso da força, ele consegue apropriar-se do bem alheio, então estamos diante de um roubo. Isto é importante saber, porque também quando vai se aplicar a pena, toma-se em consideração esta diferença. E daí a pena pode mudar em função da diferença que há entre roubo e furto. Assim como também em árabe há dois termos, que furto seria ikhtilas e roubo seria sariqa. E o versículo diz was-sariqu was-sariqatu, não disse wal-mukhtalisu wal-mukhtalisatu. Logo o versículo fala de roubo e não de furto. E no ordenamento jurídico de Sharia, no Código Penal, os crimes são classificados em três categorias. Existem crimes de qisas, aliás, crimes de hudud. Existem crimes de qisas é talião, e crimes de ta'zir. Nós depois explicaremos isso. Os crimes de hudud são 7. Por que se chamam de hudud? Porque estes crimes, o Corão definiu o ato como crime e também definiu a pena correspondente. Portanto, estamos perante crimes tipificados. Crimes de hudud. E crimes de hudud no Sharia são considerados um direito de Allah. Isto é, a violação ou a prática desses 7 crimes constitui uma violação ao direito de Allah. Enquanto que os crimes de qisas já não são assim. Então qual seria a diferença aqui? A diferença é que no crime de qisas a vítima tem a prerrogativa de perdoar o violador. Diz que não, eu perdoo. Naturalmente o tribunal vai absolver, mas fica lá a responsabilidade social. Portanto pode passar para ta'zir. Ta'zir são crimes que não foram especificados. Simplesmente o Corão al-Karim também não define uma certa pena, mas dá alternativas. E o juiz, mediante as condições do criminoso ou do réu, ele pode decretar uma determinada pena. Enquanto que no crime de hudud, Allah já definiu o ato que constitui crime, já definiu também a pena. Então, a diferença entre crimes de qisas e crimes de hudud é que nos crimes de hudud, logo que o crime é investigado e confirma-se que houve a consumação do crime, já ninguém tem mais direito de perdoar. Nem a vítima, nem a sociedade, nem o Estado. Por mais que queiram, ninguém pode perdoar. Tem que se aplicar a pena. No crime de qisas, a vítima pode perdoar. No crime de ta'zir, o juiz também pode achar melhor que, olha, este aqui só vamos fazer uma repreensão pública. Prontos. Então, estes são assuntos do Código Penal Islâmico. Estamos a passar aqui com muita rapidez. Então, estimados irmãos, aqui corta-se quando o crime é consumado. Eu dizia que os crimes de hudud são 7. São eles: adultério é crime de hudud, difamação é crime de hudud, roubo é crime de hudud, banditismo é crime de hudud, prostituição é crime de hudud,
apostasia é crime de hudud e embriaguez. Já imaginaram se fôssemos aplicar a regra de Sharia na República de Moçambique no crime de embriaguez? Alguém iria ficar? Só para ver, estimados irmãos, o Islã não deixou nada. Porque estes crimes são crimes contra a sociedade. São crimes que provocam instabilidade. E Allah não gosta desse tipo de coisas. Numa sociedade muçulmana, o ladrão é que deve andar com medo, não é o inocente. Então, indo mais adiante, neste versículo, estimados irmãos, Allah diz: "Was-sariqu was-sariqatu". Quanto ao ladrão e a ladra, faqta'u aydiyahuma, devem-lhes decepar a mão. De onde é que se corta isto, estimados irmãos? Do punho, a mão direita do punho. Corta essa mão. Se voltar a cometer o mesmo crime, o que é que vamos fazer? Cortamos a mão esquerda? Não, é o pé esquerdo. Até aqui há concordância entre os ânimos. Agora, se roubar pela terceira ou quarta vez, o que é que se faz? Há divergência entre os ânimos. Mas isso tudo está dentro dos livros de fiqh e não vamos entrar agora para essa discussão, porque o tempo também não nos permite. Mas a verdade é que corta-se a partir do punho, começando pela mão direita. Estimados irmãos, nos dias de hoje, nas nossas legislações, o ladrão já não se corta a mão, só vai preso. O que é que o legislador nas sociedades modernas viu? No Islã, o legislador é Allah. Como é que avaliou isto? No estudo da criminalidade, principalmente na questão do roubo, o Islã olha para o lado psicológico da vítima. Aliás, para o lado psicológico do criminoso. E esta pena tem dupla função. Serve para os dois lados, do lado do criminoso e do lado da vítima. Como? Este homem, para pensar em roubar, o que é que lhe motivou? Ele viu que o que tem não chega, quer acrescentar, mas sem trabalhar, por vias fraudulentas. Ele quer isso. Mas quando ele senta, começa a pensar que, olha, neste crime que eu estou para cometer, se eu for apanhado de acordo com a lei do Islã, eu vou perder a minha mão. E é a mão que ele usa para trabalhar. Isto para o resto da vida vai lhe tornar incapaz. E é exatamente isso que o Islã quer que ele pense. Que sim, naquele momento até pode ser aliciante o roubo. Mas se for apanhado, ele tem o resto da vida incapaz para trabalhar. Primeiro. Segundo, tem o resto da vida com a marca do crime que ele cometeu talvez há uns 20 anos atrás. Porque o ladrão hoje é apanhado, fica preso, não perdeu nada, nenhum membro. Come, bebe, ele quando sai pode até simular que é uma pessoa já honesta, tudo isso, e pode vir nos enganar outra vez. Agora, você já vê sem uma mão, a marca do crime está patente, você não consegue enganar a ninguém. Não, cuidado isso, tá? Então isto leva-lhe a pensar. Então o Islã, quando decreta este tipo de pena, quer desencorajar o ladrão a cometer o crime, não quer lhe aliciar. E dissemos aqui que uma das características da norma jurídica é que ela deve estar à altura do crime. Agora, se for uma pena que só dá cócegas, naturalmente ninguém vai ter medo. A pessoa rouba, vai para BO e lá ainda vai sofisticar mais o crime, porque naturalmente vai se encontrar com outros compias nessa área.
Então, o que é que ele vai fazer? Agora, o Islã já não faz assim. Você não vai preso, mas vais perder uma coisa muito importante: a tua mão, com risco também de perder o pé. É por esta razão, estimados irmãos, vocês não imaginam o que era a Arábia Saudita antes do advento do Islã. Assaltos, roubos. Eu tinha me esquecido aqui de dizer uma coisa, que nós falamos da diferença entre furto e roubo. E o termo assalto, onde é que se enquadra? O termo assalto não é um termo jurídico, mas equivale ao roubo. Portanto, na Península Arábica, assaltos, banditismo, roubo estava na ordem do dia. Não havia ninguém que conseguia controlar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, em menos de 10 anos, conseguiu purificar toda a Península Arábica deste tipo de crime. Tanto que até o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou a dizer que chegará um tempo em que a mulher vai sair do Iêmen para ir para Meca fazer Hajj e não terá medo de ninguém, senão o lobo contra o seu rebanho. E até hoje ainda se faz sentir isto, mesmo com estas deficiências. Em alguns países que aplicam ou que têm pelo menos o Islã nos corações, você consegue sentir isso. Em que você entra no banco, levanta o seu dinheiro, entra no seu carro, ninguém vem te tocar. Aqui você não se atreve até só a tirar o cartão por no ATM, primeiro tem que olhar para os lados. Por quê? Porque nós estamos inseguros, não há segurança. Não vale a pena aqui andarmos a fazer barulho, direitos humanos. Este homem que só estava a dormir e foi lá e apropriou-se de bens de pessoas que trabalharam 30 dias debaixo do sol e tudo mais. Que direitos tem este? Então, por essa razão que Allah diz, Allah que conhece bem a sua criatura, disse: "Faqtu'u aydiyahuma", cortem só a mão, acabou. Havia um homem no Sudão, uma vez disse assim, estava a zombar, era muçulmano, estava a zombar desta lei. Disse: não, vocês são demais, cortar a mão do ladrão, isso é barbaridade, nós não podemos fazer, estamos no século XX, na altura, estamos no século XX, no XXI, não podem fazer isso. Então este homem um dia, entre amigos assim, decidiram ir fazer Hajj, e era pela primeira vez que ele ia fazer Hajj. Então lá quando chega em Meca, vejam Allah como testa as pessoas. Isso não acontece em Meca, mas para aquela pessoa aconteceu. Roubaram-lhe tudo que tinha. E ele, que não tinha nem família, não conhecia ninguém, começou a pedir nas ruas, com vergonha, mas começou a pedir para ver se voltava para o seu país. Então quando voltou, todo ele já triste, então as pessoas perguntavam: o que aconteceu? Se não, o que aconteceu comigo foi terrível. Então perguntaram: que tal se tivesse apanhado o ladrão, o que é que tu farias? Disse: juro por Allah que eu cortava-lhe o pescoço. Então o amigo disse: olha, mas Allah só pediu a mão apenas, você já está a falar de pescoço. Então quando nós não sentimos na pele, então andamos a banalizar. Mas para quem já sentiu na pele, ele sabe disso que Allah está a dizer. Aquela pessoa que trabalha sai às 22 e ainda tem que esperar chapa para chegar a casa quase à meia-noite, e de onde para o chapa até chegar a casa começa a ser perseguido por ladrões e é morto por causa de um celular. Ele, quando olha para esta norma, ele vai concordar. Então, tudo isto para dizer que o Islã não é que vai logo corta a mão do ladrão, não. Primeiro cria condições para que as pessoas não tenham algo que lhes alicie para o roubo. Então diz: faqtu'u aydiyahuma. Então isto de cortar a mão, Allah diz: jaza'an bima kasaba, é o que eles merecem por aquilo que fizeram. Nakala min Allah, isto é um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim. Portanto, Allah é poderoso, por isso decretou esta norma. Hakim é prudente. Vejam, Hakim.
Nós pensamos que somos muito sábios, somos muito inteligentes, somos mais sentimentais. Então sentimos pena do ladrão, não é preciso reabilitar. Já viram aqueles os reincidentes? Há pessoas que já de tanto entrar na cadeia já habituou. Quando é perseguido lá fora, apanha a porta da cadeia aberta, ele entra logo. Já habituou, está em casa. O que é que você vai fazer com isto? Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala abre uma porta de tauba. Diz: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. Aquele que depois da sua iniquidade mostrar-se arrependido, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Mas aqui há uma coisa. Nós sempre falamos do perdão, não sei o que. Allah diz: فَمَنْ تَابَ, aquele que se arrepender, مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ, depois da sua iniquidade. Não basta só arrepender-se e ficar de braços cruzados. É que no crime você era proativo. Agora, quando deixa o mundo de crime, fica passivo. Não. Tens que continuar a ser proativo, mas nas boas coisas. Diz o aslah. Não basta só fazer tauba, é preciso também fazer um trabalho positivo para compensar aqueles anos de crime. Só nessas condições, normalmente as pessoas, quando não têm um tempo livre, não tem nada a fazer, o Shaitan aproveita-se aí mesmo, então começa a meter na cabeça coisas malignas. É por isso que o Corão al-Karim diz para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Quer dizer, quando terminar os seus afazeres, tens tempo livre, encomenda-te na adoração a Allah. Quer dizer, sempre tens que preencher o seu tempo com coisas benéficas. Sabe como é que as pessoas têm muito tempo para andar a bisbilhotar as vidas dos outros? E andar a fofocar, falar mal deste, vasculhar a vida daquele, quando não tem nada para fazer. Mas quando esta pessoa ou está a estudar, está dentro do ibadah, sai do ibadah, vai estudar, vai aprender isto, aquilo, depois começa, tenta polir o seu coração, fazer este ibadah, ele não vai ter tempo para essas coisas. Normalmente as pessoas que conhecem tudo sobre os outros e nada sobre si mesmo, não tem nada a fazer. São pessoas que desde manhã só está ali no telefone, só não tem nada a fazer. O que é que ele vai fazer? Vai preencher o tempo com esse tipo de atitudes satânicos, né? Então está ali a vasculhar a vida deste, a ver aquele, não sei o que, tudo. E é por isso que vocês encontram, geralmente, o fofoqueiro tem muita informação. Quer dizer, o disco duro dele está cheio de informação, mas é uma informação pecaminosa. Não vai lhe servir para nada. Ele deveria preencher com outro tipo de informação. Você apanha alguém, Qul huwa Allahu, não sabe recitar. Fazer wudu não sabe fazer. Mas conhece tudo sobre as pessoas. Fulano hoje vestiu isto, hoje comeu isto, ontem estava ali, hoje foi assim. E você chega ainda, ouve a pessoa dizer: sabe, esta gente, sabe onde é que eu encontrei aquele nosso irmão? Sabe onde é que ele estava ontem meia-noite? Estava naquela zona ali da Marginal. E você estava onde para ver? De sua casa? Não é possível. Não é possível. Porque o wahy você não recebe. Ele foi Jibril que te informou. O que você estava a fazer também lá? Então, é assim que as pessoas deixam o caminho livre para também nós sabermos onde é que ele estava, o que é que ele fica a fazer. Então, estimados irmãos, aqui Allah subhanahu wa ta'ala decretou estas normas exatamente para o bem-estar da sociedade. Allah não decretou isto porque quer aniquilar as pessoas, quer mutilar as pessoas. É só olhar para as estatísticas. Só de primeiro trimestre só de 2017 hoje, quantas pessoas foram roubadas? Então, o Corão al-Karim antecipou os eventos e decretou estas normas exatamente para o bem-estar da sociedade. Isto é por essa razão que Allah coloca o crime de roubo dentro da primeira categoria, que são crimes de hudud.
Então, são crimes contra a sociedade, contra a tranquilidade pública. E nós vamos parar aqui, inshallah ta'ala, para continuarmos na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.